Novas alternativas de energia. Você tem tempo? Um dia comum nos tempos atuais inclui dizer que não se tem tempo para praticamente nada. A pessoa já acorda com o celular na mão, isto quando não é despertada pelo seu relógio inteligente. Várias mensagens para responder, muitas postagens para se atualizar. São tantas janelas abertas que as pessoas se conectam mais por um aparelho do que por conversa olho no olho. Aliás, esse tipo de conversa é mais difícil de se manter. Ela é chata, já não se faz quase nada sem a internet. E esse aparelho aqui se torna onipresente. Informação demais, tempo de menos. Mas e há 50 anos? Como que era? Talvez você não se lembre, mas você pode perguntar para os seus pais, para os seus avós. A televisão e o jornal, eles eram uma grande fonte de informação. Mas não era instantâneo, não. Mais rápido mesmo era o rádio, que alguns davam por moribundo na década de 70. Uma leitura ali e aqui, revistas, muitas revistas, horários mais fixos e previsíveis e no final do dia TV com a família toda reunida. Parece até meio relaxante, né? Mas já pensou em como seria essa sua rotina há 100 anos? Não haveria eletricidade na sua casa, a luz do sol e o canto dos pássaros seriam um despertador natural para se informar que você podia ler o jornal, que nesse caso era trazido até a sua porta sempre no mesmo horário. Se o menino da bicicleta não se atrasasse com algumas atividades corriqueiras, como cuidar dos animais, a sua informação, o seu jornal estaria ali. Cartas, rodas de conversa eram a melhor maneira de se manter informado. E lembra do rádio moribundo nos anos 70? Pois é, 50 anos antes ele estava bem estabelecido, mas era tão caro que só os mais ricos poderiam tê-lo. Se fosse há 100 anos, o nosso principal entretenimento noturno seriam serestas, ouvir histórias dos mais velhos ou leituras dos clássicos. Em cada época, as circunstâncias moldaram a experiência humana. A nossa relação com o tempo, a rotina e a atenção mudaram drasticamente, ilustrando a profunda influência da tecnologia e da informação nas nossas vidas. E a escrita foi a primeira dessas grandes tecnologias. Antes da escrita, os nossos ancestrais contavam histórias e às vezes até as ilustravam em desenhos que ficavam nas paredes. Era o começo de um registro, mas também uma necessidade básica da humanidade, que era de se comunicar. Essas histórias, contadas em pedra, estabeleceram as bases para o que se tornaria uma jornada ininterrupta de descoberta e compartilhamento de conhecimento. Contar uma história, o storytelling, não é uma novidade de hoje. Então o homem sempre encontrou uma forma de contar suas histórias, de passar o seu conhecimento, de passar a sua cultura familiar de geração em geração. Então antes mesmo da escrita, da criação dos diferentes tipos de alfabetos que a gente tem hoje, já existiam desenhos, já existiam expressões artísticas e até quase que textuais para que o homem pudesse narrar a sua própria história, a história dos outros e também se comunicar. Histórias moldaram a nossa compreensão do mundo, transmitindo valores, tradições e conhecimento. Todos nós somos seduzidos, digamos assim, pelas narrativas. A escrita foi uma das maiores inovações da humanidade. Com ela, nós podemos registrar e passar o conhecimento de uma forma que não se apagaria com o tempo. Mas nem todos achavam isso tão bom assim. Sócrates mesmo, o filósofo grego que tanto contribuiu para o pensamento ocidental, achava um erro o registro escrito e não deixou nada publicado. Os seus discípulos é que acabaram registrando as palavras do mestre depois, e eles nos contam que ele, Sócrates, via perigo nas palavras ficarem eternizadas e transmitidas sem o mais importante do autor, o tom de voz, a presença de quem diz, o contexto, o espírito do orador. Para ele, sem ter que lembrar das coisas, ficaríamos cada vez menos inteligentes. Quando a gente fala da evolução da escrita, a escrita ela teve um papel crucial para as civilizações, na verdade, e ali tanto para a forma de conhecimento quanto para a forma de registros, né, de informações, principalmente na parte de comércio e na parte de sistema administrativo. As histórias dos reis também.
Antes da escrita, muito antes, quando se usava ali o termo pré-história, os povos eles tinham essa característica de pré-história porque eles não tinham registros escritos. Só que a escrita, ela não era algo para toda a sociedade. Ela era bem restrita, na verdade. Ela era restrita ali a sacerdotes, era restrita aos nobres, à aristocracia, os burocratas. Então ela ficava nas camadas mais altas da sociedade, aonde não tinha acesso àqueles que estavam no campo, por exemplo. Então, os camponeses tinham pouquíssimo acesso a qualquer tipo de conhecimento. E o conhecimento deles acabava restrito aos conhecimentos religiosos. A escrita, ela desempenha um papel central educacional, principalmente. Porque a partir do momento que você tem escrita, você proporciona uma estrutura de ensino e aprendizagem para influenciar toda uma sociedade dentro da educação, né? Então, as sociedades elas vão encarar a educação como algo benéfico. Então, a partir do primeiro momento, aquilo era elitizado. E daí, depois, ela começa a se divulgar. Quando a gente fala da escrita, ela também é muito importante e ela é essencial para as leis. Tinha um momento na história, enquanto as leis não eram escritas, em que elas eram apenas orais, que elas mudavam como se queria. As leis eram manipuláveis por serem orais. Então, é uma maneira de a escrita contribuir para a organização da sociedade. Com a prensa de tipos móveis de Gutenberg, os livros se tornaram mais acessíveis. O conhecimento não estava agora apenas limitado às elites. A prensa ela foi tão revolucionária exatamente por isso, pela capacidade de dar acesso a quem não tinha acesso. Você imagina, a comparação que a gente pode fazer hoje com a popularização da internet. Né? Vamos pensar aí a coisa de 20, 25 anos atrás, era inimaginável a gente estar aqui, por exemplo, né? A ideia do online, a ideia do EAD, a ideia do YouTube, dos podcasts que a gente vive hoje, o volume de informações, a capacidade de formação de pensamento, ou seja, olha que interessante, né? A prensa, ela vai possibilitar as pessoas a pensarem, desenvolver, sobretudo, uma coisa chamada espírito crítico. O acesso à informação vai gerar nas pessoas uma mudança de ethos cultural. Muda a cultura, muda a cosmovisão, muda a forma de enxergar o mundo. E isso é extraordinário. Se não fosse a prensa móvel de Gutenberg, Fábio, a reforma protestante não seria nada mais do que uma desavença teológica muito pontual numa parte distante da Germânia. Com a prensa, né, de Gutenberg, ela expande o pensamento da reforma. Ela é o que a gente chama de catalisar, né? Vai acelerar o processo. A palavra impressa trouxe poder às massas, proporcionando educação e provocando questionamentos. Foi uma revolução não apenas tecnológica, mas também social e espiritual. Segundo o IBGE, hoje 90% da população brasileira tem acesso à internet, majoritariamente pelo celular. Esse número supera o de televisores por pessoa ou por residência. Em média, nós ficamos 5 horas e meia no celular. Isto equivale a 1/3 do nosso tempo acordado. A média mundial é de 4 horas e 48 minutos. Nesse mundo virtual, tem muita gente literalmente lutando e pagando caro pela sua atenção. E sabe por quê? Porque todos andamos cada vez mais distraídos, dispersos, e o consumo assim não produz mudança de mentalidade. Sabe quando você vira o que eles querem que você vire? Quando você presta atenção ao que dizem. É por isso que a sua atenção é capital precioso nessa sociedade. E é por isso que há uma batalha espiritual sendo travada exatamente agora. Uma batalha pela sua atenção. Existe uma rede ligada e focada em conquistar você. Se você está com a gente até agora, deixa eu te dar só mais uma informação. O aprendizado na vida adulta, diferente da infância, acontece apenas com foco. O seu cérebro precisa estar com atenção no que você quer ver ou ouvir, para então absorver e criar novas conexões neurais. Sendo isso uma verdade científica, aqui fica uma pergunta espiritual.
Quem tem a sua atenção quando o assunto é vida eterna? O que a sua mente tem aprendido sobre valores e coisas espirituais? Quando você olha para a sua vida hoje, em qual rede você se sente mais apegado? No próximo episódio, nós vamos te contar como as grandes revoluções tecnológicas, da escrita ao chat GPT, mudaram a sua forma de ver o mundo. Como a nossa rotina e a nossa mente foram modificadas para sempre. Você vai entender como a sua atenção foi e está sendo roubada. E nós vamos dar a você um e-book e um certificado, mas só se você assistir os 4 episódios dessa série. E para isso você precisa guardar as letras que vamos informar em cada episódio. As letras do episódio de hoje são estas que estão aparecendo aí na sua tela. É isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo encontro.